Quem vai hoje à beira-mar de Tambaú e se depara com a paisagem moderna, desenvolvida e repleta de arquitetura urbana, pode não imaginar que assim era o cenário quando Júlio Rodrigues, um jornalista pernambucano, passava férias em João Pessoa na década de 30 e que tinha planos para se estabelecer de vez com a sua família na capital paraibana. Foi quando conheceu João da Costa, um pescador que viria a ser seu amigo e que o levaria para o primeiro botalto da história em 1938. Jogo esse que viria a ser o maior clássico da capital paraibana. E essa é apenas a primeira das 3 histórias contadas no livro Dias de Botalto, do jornalista e escritor paraibano André Rezende. Meu nome é André Rezende, eu sou jornalista formado pela UFPB, também sou mestre em jornalismo pela UFPB e autor do livro Dias de Botalto, que é um livro-reportagem que, por sinal, foi meu trabalho de conclusão de curso na graduação, que conta um pouco da história do clássico entre Botafogo da Paraíba e o Sport, que é o clássico mais antigo do nosso estado, aqui da Paraíba, né? A sua primeira partida sendo realizada oficialmente em 1938, e o clássico que existia aqui em João Pessoa, né? Durante muito tempo foi uma rivalidade que se manteve acesa, viva, mas que com o tempo, pela distância entre os dois clubes, de poder aquisitivo, de montagem de elenco, de tamanho de torcida, de envelhecimento de torcida e tudo mais, foi ficando um pouquinho mais para cair um pouquinho no ostracismo, né, que é o Botalto. E a ideia era justamente essa, de tentar resgatar um pouquinho essa história, né, da rivalidade entre esses dois clubes, que hoje, às vezes, é até um pouco até unilateral, né? Existe muito mais uma questão dos torcedores automobilistas, né, de provocarem o Botafogo e tudo mais, do que do Botafogo em si de adotar essa postura, de tirar onda, de brincar com o rival, porque a distância entre os dois clubes foi muito grande. O Botafogo Futebol Clube foi fundado no bairro do Cristo, em João Pessoa, em 28 de setembro de 1931. Já o Alto Esporte Clube foi fundado no dia 7 de setembro de 1936, no bairro de Jaguaribe, também em João Pessoa, na então Praça do Relógio, que atualmente é chamada de Ponto de R$100. E se por um lado o Botafogo já é figurinha carimbada na Série C do Campeonato Brasileiro, inclusive vindo de uma sequência de boas temporadas em busca do acesso à segunda divisão, a atualidade do Alto Esporte é diferente. O time que possui os mais importantes troféus do futebol paraibano na sua prateleira, hoje passa por muitas dificuldades. Antes do título da Segundona Estadual em 2024, o último título do Macaco Altino havia sido a Copa Paraíba, em 2011. Porém, o Campeonato Paraibano da Primeira Divisão, o Alto Esporte não vence há mais de 3 décadas, sendo o último em 1992, quando superou o 13 nas finais. Para quem é torcedor, quem gosta de futebol, ter um rival na cidade é um negócio muito importante. Você mobiliza, você resgata uma história que existe entre os dois clubes. Em 2013, por exemplo, né, que foi quando eu escrevi o livro, eu cheguei a pegar um Botalto lá na Graça, que, guardadas as devidas proporções, não era um meio a meio lá no Almeidão, mas tinha muito torcedor do Alto Esporte e tinha provocação. Os caras levavam uma caixa de remédio, nome genérico, tirava onda mesmo do Botafogo, dos torcedores do Botafogo e tudo mais. Mas qual será a visão dos torcedores sobre o clássico? Conversamos com representantes das duas torcidas. Confira. Eu sou Ayrton, no momento eu estou como presidente do setor 31, assim, presidente meio que forma de falar. A organização da gente não é tão vertical, ela é uma coisa mais horizontal, todo mundo participa, mas assim, mais para fins legais, para auxiliar para tudo, para coordenar, às vezes eu meio que assumo essa função. Já acho que uns 2, 3 anos, eu não cheguei a participar da fundação do setor, mas desde que o setor foi fundado, desde o primeiro jogo eu assisto, eu gosto muito das ideias, da ideologia da gente, dessa ideia de apoiar os 90 minutos, independente do resultado, independente das condições, a gente está sempre ao lado do time. E essa energia da barra, ela me contagia, né? Eu gosto muito do ritmo, do trompete, do prato, da murga. Hoje, assim, era algo que eu nem sabia que existia quando eu comecei a vir no Almeidão, mas hoje é algo que eu gosto bastante. Eu acho que eu não consigo imaginar
o Almeidão sem a barra. Acho que faz parte da experiência. A Barra Brava é um movimento de arquibancada típico da América do Sul, muito conhecido por apoiar seu time durante os 90 minutos, cantando predominantemente músicas em ritmos latinos, como a cúmbia, enquanto utilizam instrumentos de percussão e metais de sopro. Futebol no Nordeste vai ser sempre resistência, porque é a contracultura, né? A gente tá ali na periferia da bola, né? Na periferia da bola, defendendo o futebol nordestino, o legado nordestino, a nossa cultura, as nossas raízes. Então não tem como dissociar as duas coisas. E assim, como na maioria da região Nordeste, o povo paraibano também foi vítima do esquecimento do seu próprio futebol. Segundo a pesquisa divulgada em 2022 pelo jornalista Rodrigo Capello, do Globo Esporte de Pernambuco, apenas 17% dos nordestinos torcem para times da região. Segundo o ranking apurado na mesma pesquisa, o único time nordestino presente no top 5 das maiores torcidas do Nordeste é o Bahia, enquanto o Flamengo do Rio de Janeiro é o líder com 23,6% da torcida nordestina. Mas qual o motivo para esse sucateamento do futebol local? Uma das explicações mais aceitas entre os pesquisadores da área é que na segunda metade do século XX, o futebol nordestino não possui espaço nas programações de TV. Então, as pessoas que não possuíam condições de frequentar estádios se contentavam com a programação nacional da TV aberta, que, até por questões da tecnologia da época, transmitia apenas o sinal da emissora sede, que geralmente estava localizado na região sudeste. Então, na hora de reunir os amigos para assistir aquele jogo de futebol, as partidas que eram transmitidas eram predominantemente entre times sudestinos, principalmente os clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo. E para muitos, isso explica essa força tão grande que os times do chamado eixo têm entre os torcedores do Nordeste. Por isso, é tão importante que nós, enquanto nordestinos, sejamos a resistência e que possamos voltar o nosso olhar também para o futebol local, para assim fortalecer o que foi esquecido ao longo da história. Essa é, inclusive, uma das pautas da Barra Brava do Botafogo, a Setor 31, que carrega em uma de suas camisas um símbolo de resistência. A camisa foi a primeira camisa da Barra, foi essa aqui, a Minha Casa Gigante do Cristo. Acho que ela passa uma mensagem justamente de resistência, né? De quebrar essa ideia da mídia empurrar as coisas de fora para que, indiscriminadamente, a gente demonstrar que a gente pode sim fazer a nossa própria cultura, a gente pode sim dizer como as coisas são aqui e as coisas aqui são boas, entendeu? Então é meio que aquela imagem, é uma imagem forte pra caralho, né? Que é um punho erguido, quebrando a TV por dentro com a bandeira do clube. Eu acho que é uma imagem política, mas é uma imagem cultural, é uma imagem futebolística. Eu acho que ela descreve muito do que é ser Botafogo, do que é ser paraibano. Em mais um ato de reafirmação cultural, a Setor 31 carrega consigo uma faixa que reforça o orgulho de ser paraibano. A bandeira foi mais uma ideia do pessoal que participou da fundação. Eles gostam muito de Dead Fish. Aí eles têm aquela música Eu Sou Meio, né, Paraíba. Nós Somos os Paraíbas, que é uma música que fala justamente da resistência, né, do imigrante paraibano no sul, sudeste, que tem aquela imagem do Paraíba. De qualquer imigrante do Nordeste inteiro, ele é Paraíba. Então somos nós, né? Mas a gente sabe que a gente é paraibano, só que eles chamam a gente de Paraíba, pois é, nós somos Paraíba mesmo, a gente é o Paraíba e é isso aí, vocês vão ter que atorar a gente, vocês vão ter que engolir, e acho que é essa a ideia, do orgulho da nossa terra, entendeu? Que ninguém vai fazer a gente baixar a cabeça em razão de a gente ver, muito pelo contrário, a gente vai erguer a cabeça e olhar na cara de todo mundo, não interessa. E do Alto Esporte surge o movimento Ultras 1936. Então, o movimento Ultras surgiu através do Laércio, né, que era o nosso antigo presidente. Hoje ele não está mais presente assim, totalmente na torcida e me passou o cargo, né? Hoje eu estou à frente da torcida, junto com o pessoal também, o Paulo e ele. E assim, o movimento Ultras é um movimento de torcedor que está incondicionalmente para apoiar o clube, independente da circunstância ou de série. Os Ultras do Alto Esporte possuem a famosa faixa com a frase "sempre presentes", que significa
Independentemente da fase em que o clube se encontre, o Alto Esporte nunca estará sozinho. A gente sabe que o clube já vem há um tempo aí sem ganhar nenhum título de expressão, principalmente o paraibano, mas o torcedor do Alto ele nunca deixa de acompanhar, ele nunca deixa de estar presente todos os momentos do clube, independente de qualquer circunstância. E o famoso macaco, querido mascote do Alto Esporte, e que, a nível de curiosidade, fundado por taxistas em João Pessoa, escolheu o macaco como mascote em alusão ao macaco mecânico, que é um instrumento de manutenção utilizado para suspender o carro para trocar um pneu. E sobre a figura do macaco louco, quem é o rosto por trás do traje? E desde quando surgiu a paixão pelo Alto Esporte? Eu conheci o Alto quando ele foi campeão. Aí, já no ano seguinte, em 93, eu comecei a ir a campo através do José Machado, o eterno José Machado. Quem está tomando conta da Gaviões é o filho dele, Ósio. Aí começou assim. Mas meu pai também gostava do Alto Esporte, aí era amigo muito de José Machado. Aí José Machado, a gente ia pra casa de José Machado aqui em Mangabeira, a gente ia na Kombi, assistir o Botalto. Aí assim eu fui tomando gosto do Alto Esporte. Nesse momento, chegando o dia do jogo, como os torcedores enxergam o clássico em si? Referente ao Botalto, a gente sabe que é um clássico, né? Querendo ou não, é um clássico que eles estão com a vantagem, estão melhores, não tem como negar isso aí. Mas se tratando de jogo, cada jogo é uma decisão, né? E assim, o Botalto ele não traz só aquela emoção de juntar essas torcidas que já dividiram o estádio há anos atrás, um meio a meio. Meu avô já chegou a me contar que já chegou a pegar um Botalto meio a meio. Eu não cheguei a participar desse tempo porque eu comecei a ingressar no Alto Esporte em 2005. A torcida já não era tão grande, mas também não era tão pequena como está hoje, assim. Mas Botalto é sempre uma emoção, cara. Sempre uma emoção, não tem o que falar, né? Quando eu era pequeno, não tinha ainda o viaduto ali, o famoso Sorrisal, não existia ainda, e dia de Botalto engarrafava a BR, pô. É um negócio surreal, assim, que a gente não imagina na primeira metade dos anos 90, uma BR engarrafada por causa de uma partida de futebol em João Pessoa. O Botalto, ele é um clássico que a gente sabe que tem muita história, mas pra gente que é mais novo, ele não tem o mesmo peso dos clássicos contra as equipes de Campina Grande, por essa questão de bairrismo e por conta do momento do Alto Esporte. Hoje em dia, eu acho que o Botalto ele é muito poesia, sabe? Ele é lúdico, sabe? Ele é meio aquela tarde do centro histórico, ele é uma coisa mais, você lembra e pensa, nossa, na história. Mas a gente sabe que hoje a rivalidade é nossa, não é com eles. Os caras ficam putos, os caras odeiam a gente, eles odeiam muita gente, pô. Eu vejo que nem 13 campinenses se odeiam tanto quanto o Alto Esporte odeia a gente. Mas a gente até gosta do Alto, o Alto é simpático. Isso deixa eles mais putos ainda. O Belo já não é campeão paraibano desde 2019. E até a produção desse documentário, o clube vai disputar a fase semifinal da edição 2025 do estadual. E além desse jejum de títulos, em 2025, o Botafogo vai jogar pela 12ª vez consecutiva a 3ª Divisão Nacional. Qual será o sentimento do torcedor alvinegro nesse momento que parece ser de estagnação? O pessoal já fala, né, que o setor é perfil, porque, pô, desde 2019 a gente pegou só as vacas magras, velho. A gente não ganha um paraibano desde 2019. Na Série C, independente das campanhas a gente ter chegado na segunda fase, acho que o objetivo é o acesso, e qualquer resultado que não seja o acesso é um fracasso para todos os torcedores. Ninguém aguenta mais já 11 anos de Série C, até quem não torce pro Botafogo não aguenta mais, pô. Torcedores de outros clubes, às vezes a gente se encontra e os caras, caralho, de novo, irmão, não dá, vou embora, saia da Série C. Eu acho que o melhor ano que a gente teve na Série C foi o ano que a gente escapou do rebaixamento na última rodada, pô, tirando o 13. Aquele foi o ano que terminou com gosto bom, que a gente escapou, mas nos outros anos foi sempre o gosto amargo de bater na trave. Em 2024, eu acho que a torcida se frustrou mais do que em 2023, porque o que acontece, velho? Houve um investimento maciço, foi a chegada da SAF. Eu acho que o Botafogo era uma das maiores folhas da Série C. Se não era, era um top 5 ali, tranquilamente, era uma das 5 maiores folhas da Série C. E o negócio não foi, né? Era um time competitivo, que passou em primeiro na fase de classificação, né?
foi primeiro colocado na fase de grupos, né? Na fase de classificação geral, né? Mas que na hora do quadrangular do acesso, mais uma vez, ninguém sabe o que acontece, isso é uma mística. Já se tornou uma mística, eu acho que às vezes isso é até engraçado, porque blinda um pouco a incompetência, né? Ou nem a incompetência, né? Não sei se é a má vontade, não sei. Mas joga na conta da mística, né? Porque o Botafogo é assim mesmo. O Botafogo, quando chega na hora do vamos ver, consegue. Tem medo de torcida, tem medo de estádio lotado, tem medo. Vamos jogar na conta da superstição para tirar um pouquinho o foco da má vontade ou da incompetência, né? Mas para um clube da dimensão do Botafogo, que é o maior campeão paraibano, né? O maior campeão estadual, é muito tempo. E a torcida tá meio cansada. E mesmo nos momentos mais difíceis, o que ainda faz o torcedor não perder as esperanças? Mas a gente fica é que a gente é maluco, pô. A gente é apaixonado pelo clube. A gente é apaixonado e tem coisa que não tem explicação, pô. Cada ano que passa, muita gente olha assim e diz, pô, por que eu tô fazendo aqui? Aí a gente tá jogando contra o Sport de Patos e tá todo mundo maluco cantando por conta de uma vitória do paraibano. E tá lá a gente de novo. Aí a gente tira o tempo da nossa vida, a gente faz bandeirão, falta trabalho, dorme mal, não consegue dormir, fica ansioso, não tem jeito, é inerente a gente. Eu acho que já tá dentro da gente, não tem como tirar isso do coração da gente. O que a torcida do Alto Esporte pensa sobre o rival Botafogo? Eles se acham os maiorais da Paraíba, se acham os poderosos, que maior do que os times daqui. Se acham soberbo, né? A torcida e eles. Para o Macaco Louco, de onde surgiu a ideia de comprar esse traje emblemático e se tornar o mascote do time? Eu vi essa falta do mascote do Alto Esporte da torcida. Eu vi que ele tinha sumido. Aí eu comprei essa máscara e guardei para a segunda divisão. Para estrear na segunda divisão. Aí mandei fazer a roupa vermelha e branca. Aí comecei indo. Aí o outro foi ganhando. E as crianças gostando, querendo tirar foto, os torcedores querendo tirar foto. E deu tudo certo que o Alto foi campeão invicto e subiu com o Macaco Louco. Tem todo jogo com essa máscara. É uma sina agora. Esse Macaco agora louco faz parte da minha vida também agora. Minha identidade, Macaco Louco. A relação do Alto Esporte com a cidade de João Pessoa é de pertencimento, segundo o Macaco Louco. São dois elementos que se uniram e formaram um só. João Pessoa e Alto Esporte é uma junção, os dois combinam. Até as cores da bandeira de João Pessoa é vermelha e branca. E começou com os taxistas de João Pessoa. Aí eu acho que tem a identidade com o João Pessoa, Alto Esporte. Tem essa identidade. Nesse momento, já no interior do Almeidão, vamos subindo as escadas que dão acesso ao campo, para que possamos sentir o clima desse clássico bem de perto. Logo de cara, nos deparamos com um baixíssimo público para o clássico, que vem perdendo cada vez mais notoriedade. O Alto Esporte que vem perdendo cada vez mais torcedores devido a uma má fase que parece não ter mais fim. E o Botafogo, que não estava vivendo um bom momento no campeonato, acabaram não conseguindo atrair a atenção do público pessoense. Na arquibancada, o clima era de paz, e o clima familiar reforça mais um ponto positivo do clássico Botalto, o baixíssimo histórico de violência e confronto entre as torcidas. Mas é claro que, como todo clássico, assim que a bola rola, começam as provocações. Eu não sou alvinegro, eu não sou ladrão, não sou ladrão, não sou ladrão. Dale amor, genérico. E se de um lado a torcida automobilista provoca, do outro lado, assim, quase como uma conversa de arquibancada, a torcida alvinegra responde.
E dentro de campo, a primeira grande chance da partida foi do Macaco Altino, quando o camisa 9, Anderson, carimbou a trave. E na arquibancada, bem atrás da gente, um torcedor mirim pedia por atenção do fenômeno, o doido de Mandacaru. O doido de Mandacaru ficou conhecido no Brasil através de uma entrevista em que relatou sobre a sua história de vida. Após o fim do primeiro tempo com 0-0 no placar, os torcedores do Alto Esporte não pouparam provocações aos jogadores rivais. No intervalo, conversamos com Matheus Lacerda, um torcedor pelo mundo. Me chamo Matheus, mais conhecido aí nas redes sociais como Um Torcedor pelo Mundo, um projeto que começou lá na Hungria em 2020, segue até hoje viajando aí pelo mundo, né, de forma geral, visitando estádios, assistindo partidas de futebol, tentando motivar outras pessoas a viver a maravilha que é esse esporte. Sou doente pelo Belo desde criança, sou apaixonado pelo clube, frequento o Almeidão desde que eu era pequeno, desde 2007, e hoje estamos aqui. Inclusive, uma informação irrelevante em primeira mão, ó, hoje é meu jogo de número 300 na história do Botafogo da Paraíba. O futebol da capital, né, nesse sentido de valorizar o clássico, que é um clássico histórico, o clássico mais antigo do futebol da Paraíba, que infelizmente perdeu um pouco o prestígio aí nas últimas décadas. As novas gerações talvez não tenham tanta dimensão da importância que é esse clássico para a capital. É muito por causa do Alto Esporte que acabou se perdendo aí nas últimas décadas, já não vence um título aí há coisa de 30 anos, salvo engano, e acabou perdendo um pouco desse prestígio, né? Mas era um clássico que dividia o estádio Almeidão aí tempos atrás. Eu infelizmente também não peguei essa época, mas é um confronto sem dúvidas importante aí, é um patrimônio do esporte paraibano e principalmente da capital. E deveria até ser um pouco mais aflorada, ao meu ver, né? Acaba sendo bom esse sentido da rivalidade, o Alto Esporte voltar à elite estadual, por exemplo, né? E ter essa oportunidade de disputar, pelo menos no Campeonato Paraibano aí, partidas contra o Botafogo. Já com a bola rolando para o segundo tempo, o então treinador Douglas Andrade chama o doido de Mandacaru para entrar em campo, e a torcida vai à loucura com a esperança do time. Após o momento de euforia da torcida do Macaco Altino, vem o banho de água fria. O árbitro marca pênalti para o Botafogo. Enquanto isso, a torcida do Belo se anima e começa a cantar mais alto no Almeidão. Na cobrança de Guilherme Santos, o goleiro Gabriel se agiganta e faz a defesa, levando alegria para a torcida e para o elenco do Alto Esporte. Enquanto isso, com os nervos à flor da pele pela tensão do clássico, os jogadores se desentendem, dando início a uma confusão. Já no lance seguinte, numa jogada pela lateral, o cruzamento vem à área, desvia na defesa e sobra para Bruno Leite abrir o placar para o Belo. Agora, 1-0 para o Botafogo, no 279º Botalto da história.
E então é a vez da torcida alvinegra alfinetar a torcida automobilista. Numa bola parada, o Botafogo ainda teve a chance de ampliar o marcador. Nos acréscimos do segundo tempo, uma cobrança de falta para o Alto Esporte quase resultou no gol de empate. E assim, aos 51 minutos da etapa final, o árbitro encerra a partida e o Botafogo consegue sua vitória de número 157 na história do Botalto. E é claro que após uma vitória no Clássico, não pode faltar a provocação. Não podemos esquecer que, se tem vitória do Belo, tem a tradicional comemoração do túnel do Almeidão. Para entender o ponto de vista de quem vivenciou o clássico do lado dos bastidores, alguns dias após a partida, fomos até o CT do Alto Esporte conversar com Douglas Andrade, que até aquele momento era o treinador do clube. Me chamo Douglas Andrade, sou formado em Educação Física pela Universidade Federal da Paraíba, tenho a licença B da CPF, sou o atual treinador do profissional do Alto Esporte. São 8 temporadas no clube, entre idas e vindas. Trabalhei muito na base, 15, 17, 20, e essa é a minha terceira oportunidade no profissional. E essa história com futebol e principalmente com o alto, ela começou lá atrás, porque eu já fui atleta da base, não cheguei ao profissional, mas fui atleta da base. E hoje posso trabalhar com futebol de outras maneiras, né? Então eu fico feliz e sempre grato por isso. Mas será que em alguma das suas passagens pelo Macaco Altino, Douglas colecionou alguma história de Botalto? Então, eu tenho, né? Na base principalmente eu enfrentei várias vezes o Botafogo. E de todas as vezes que eu enfrentei, eu só perdi uma vez na base, né? E a segunda derrota foi agora no Paraibano no profissional, 1-0. Uma derrota que dói ainda, porque a gente fez um grande jogo, podia ter vencido. Mas o clássico Botalto é um clássico que marca muito, porque é um clássico tradicional, é um clássico da minha cidade, né? Que eu sou daqui de João Pessoa. Quer queira ou quer não, uma motivação maior do que essa não existe, né? Você jogar um clássico, poder comandar o time. E eu vi ali de perto aquela bola na trave, eu vi de perto a chance que a gente perdeu. E saber e ver as duas torcidas fazendo uma festa no Clássico Botalto, isso me deixou muito feliz. Espero que nos próximos anos continue havendo Botaltos, que a torcida vá ainda mais, prestigie mais esse jogo, porque é um dos grandes clássicos do futebol paraibano. A verdade é que, nos últimos anos, o tradicional Alto Esporte Clube tem sido aquilo que chamamos no meio futebolístico de time ioiô. Quando cai da primeira para a segunda, sobe da segunda para a primeira, mas não consegue manter uma regularidade na elite do futebol paraibano. Quem dirá voltar a ser postulante ao título, ou até mesmo voltar a uma competição nacional novamente. Um sonho que, para os automobilistas, se torna cada vez mais distante, já que o Alto Esporte terminou o Campeonato Paraibano de 2025 rebaixado, mais uma vez para a segunda divisão do estadual, fazendo com que o Botalto de número 280 seja adiado para, no mínimo, 2027.
E para os torcedores e amantes do clássico mais antigo do futebol paraibano, é muito triste ver uma situação de disparidade tão grande entre dois times da mesma cidade, que fazem um clássico tão importante. E com esse cenário, se torna difícil imaginar que um dia voltemos aos tempos áureos de Botalto, que é um clássico histórico da cidade de João Pessoa e também do estado da Paraíba, e deve ser sempre lembrado. Eu acho que um povo que não cuida da sua própria história, ou que não valoriza a sua história, não valoriza suas memórias, aí realmente acaba caindo no esquecimento, não cria esse pertencimento, não cria essa ideia de pertencimento, que é uma coisa que o futebol local, ele traz muito, né? É importante que mais pessoas produzam conteúdo, mais pessoas produzam histórias sobre os clubes locais, pensando em um contexto de futebol, porque o futebol é uma das dimensões da nossa sociedade que é possível você contar muita coisa. Um povo sem cultura é um povo sem identidade, e um clássico com uma bagagem histórica tão grande quanto o Botalto jamais poderá ser esquecido. É mais que uma partida de futebol, é uma manifestação da cultura local, é um jogo que conta os costumes da comunidade pessoense, é uma partida que carrega sentimentos, histórias de família e histórias de amizade. Preservar o clássico é preservar a história da comunidade pessoense e paraibana. É necessário termos esse olhar para o passado, para construirmos um presente e um futuro memorável. Isso aqui não é um jogo, isso aqui é história, isso aqui é Botalto.